Fala galera, beleza? Morodinho na área e a pedidos aí vou comentar sobre a ação do Bradesco, BBDC 4, beleza? Então, só o recadinho de sempre, 2.000 seguidores no Insta. A gente vai sortear a mentoria e vamos bater 10.000 inscritos aí no YouTube para o canal crescer, fortalecer e todo mundo sai ganhando, beleza? Se quiserem que eu comente notícias do Bradesco, comenta aí no vídeo, que hoje, agora esse vídeo aqui vai ser só uma análise mais gráfica, beleza? Então, vamos pro vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar e me seguir nas redes sociais pra gente bater essas metas que eu comentei agora. Então, o que, que a gente tem aqui no Banco do Bradesco, né? Analisando de uma forma bem macro, antes de dar um zoom no gráfico, a gente tem uma LTA aqui, uma linha de tendência de alta, que faz algum sentido, tá? Porque ela foi tocada e rompida aqui na frente e usada como resistência, tá? Então, interessante você sempre analisar qual que é a linha que faz mais sentido, tá? Então essa aqui é uma das que mais fazem porque ela foi usada como suporte e depois ela foi usada como resistência bastantes vezes também, beleza? Aí a gente tem uma lateralização de anos e anos aqui, que está sendo bem respeitada, com o topo histórico sendo bem respeitado. E agora ele foi buscar fundo, ele deu uma renovada no fundo, né? De certa forma, na verdade, se você der um zoom aqui, você pode até puxar um pouquinho para cima e pensar nesses dois fundinhos aqui como falsos rompimentos, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Eu vou deixar desse jeito, até deixei para marcar isso aqui agora para vocês verem a diferença de interpretação. Então, esse retângulo de lateralização de anos é bem expandido, né? E aí ele tem o 4186 como topo e o 1892 como fundinho ali, beleza? E a gente tem uma zona muito importante que vai voltar a ser alcançada em breve aí, provavelmente, né, se a ação se valorizar um pouquinho, de resistência que foi usado como suporte há muito tempo, que é o 2741 como topo e 2463 como fundo, que forma um retângulo aí que atravessa os anos também no Bradesco. Tá lembrando que essas linhas amarelas são as linhas marcadas no gráfico diário. Tá? Quando eu faço uma análise macro, eu analiso o diário e aí eu dou um zoom para fazer uma análise semi-micro, tá? Ainda continua bem macro porque é nos 60 minutos. Beleza? Então vamos dar um zoom agora e falar sobre os 60 minutos do Banco Bradesco. Beleza? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, que ele avança muito. Então, primeiro, a gente tem esse ponto aqui que não levem como ponto, mas eu marquei como uma linha do 31,44, que vai voltar a ser uma boa resistência aí no futuro, se valorizar o banco, e pode vir a ser um bom suporte também. E aí a gente tem uma LTB aqui, deixa eu tirar um pouquinho a expansão do gráfico, sim. Então a gente tem uma LTB formada a partir da crise, então a gente tem um, dois e agora tem três toques, e ela está bem perto aqui do que está acontecendo agora. A gente tem uma resistência que vai virar suporte, tomara aí, né, com a valorização do ativo, que é entre o 24,61 e 23,30, tá? Dos 60 minutos. Lembrando, as linhas fúcsias, elas são todas os 60 minutos, tá? E aí a gente tem aqui, eu marquei três para comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. A gente tem três linhas de tendência aqui que também ficam abertas à interpretação do usuário, tá? A gente tem a primeira, que eu acho que é a que faz mais sentido, que já foi rompida, porém ela não foi usada de uma forma um pouquinho no ponto como resistência, ela foi rompida, desrompida, rompida, desrompida, então ela faz um pouco de sentido, porém talvez ela não seja mais pesada aqui, tá? E a gente tem a do meio, que foi tocada e rompida agora, tá? Que também as três vêm no mesmo ponto aqui embaixo. E a gente tem a terceira, que com sorte vai ser a que vai se tornar a que tem mais sentido, tá? E aí ela vai formar um triângulo aqui no ponto do fundo do retângulo, aqui do 2330, junto com a LTB, a linha de tendência de baixa. E aí, com sorte, ela vai ser respeitada e vai romper a LTB. E aí talvez ela seja levemente rompida se essa LTB for vir a ser buscada como suporte. Tá? Então a gente tem essas três linhas. A primeira ela pega os fundos mais próximos. A segunda ela pega esse último, penúltimo fundo que o Bradesco fez aí no dia. Deixa eu dar um zoom aqui para ver o dia 24 de julho. E a última pega aqui o último fundo que fez na sexta-feira, que derreteu as ações na última semana, né? E aí formou esse novo fundo. Então tem que tomar cuidado. Pode ser um bom ponto de entrada para o Bradesco, tá? A gente tem resistências
relevantes aqui acima a serem superadas, e aí elas vão virar suportes bem relevantes também. Ela está num preço muito descontado e sendo muito respeitado aqui essa resistência pós-crise, então também tem que tomar cuidado com isso. Mas, como a gente sabe que banco nunca perde, isso aqui pode ser uma boa promoção da ação do Bradesco, tá? E por que eu estou comentando a BBDC4 e não a BBDC3? Porque se você analisar os volumes, você vai ver que a BBDC4 é a que mais movimenta, é a que mais tem volume, e eu acho que é sempre interessante você operar as ações mais volumosas, até porque Banco do Bradesco, a ação preferencial, vai te pagar mais dividendos, quer dizer, vai te dar preferência nos dividendos, e aí você pode montar uma carteira de dividendo, previdenciária, igual o meu amigo Victor está fazendo. Você pode montar, você pode lucrar com a valorização do ativo e com os dividendos. Então tem muitas opções aí que não só por causa do volume, mas que a ação preferencial vai te trazer, tá? Mas nesse caso ela traz tudo: volume, ser preferencial, é uma ação de banco que é muito confiável, etc, tá? Então essa aqui foi a análise do Bradesco, tá? Tem que ficar de olho nele. Lembrando novamente, pode ser um bom ponto de entrada, mas não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. É só uma análise educacional do gráfico aí para quem tem dificuldade, para quem não consegue analisar sozinho. A gente faz esse trabalho aí para ajudar vocês. Talvez vocês aprendam alguma coisinha ou outra aí também, tá? Lembrando aqui, ó, olhando agora com vocês, olhando para trás do gráfico, a gente tem um outro ponto de resistência aqui que está se encontrando. Se você colocar aqui um marcador de preço, então tem bastante ponto para trás aí que é interessante marcar se você for fazer swing trade em curto prazo, tá? Curto e médio prazo, ó, lembrando, às vezes o retângulo do profit ele pira, tá vendo? Ó, ele desmarcou tudo que eu marquei. Então eu vou até remarcar de novo com vocês aqui, que daí vocês já aprendem a fazer também, tá? Então eu vou expandir, vou dar um zoomzinho aqui, ó. Então eu vou pegar os pontos mais relevantes aqui em cima e os mais relevantes aqui embaixo. Lembrando, a gente desconsidera esses falsos rompimentos aqui embaixo. Eu subo um pouquinho para ele fazer sentido aqui na frente, ó. Aqui, mais ou menos no 42, então, tá? Lembrando, não estava no 42, acho que estava no 41,86, mas aqui eu vou deixar no 42,03, 18,91, mas não se prenda a números, tá? Se prenda a zonas, ele sempre pode dar uma balançada, e é aí que ele pega o stop do investidor pessoa física, tá? Então a gente teve um falso rompimento aqui, dois aqui embaixo, por isso que ele se tornou um ponto muito relevante aí de acumulação, e para onde ele for, ele vai forte, tá? Mas eu não acredito de verdade que ele vai romper essa zona para baixo. Eu acredito que o banco sempre vencem e aí é só superar aqui esse topo da crise, né, de março, que daí ele volta a se valorizar. Acho que esqueci de comentar sobre essa LTB aqui, né? Tem uma LTB diária também, que também é um ponto importante a ser superado, tá? Que foi o que eu acabei de falar. É a LTB que se formou aqui junto com o preço pré-crise. Então precisa ser superada também, tá? Mas de olho aqui no curto médio prazo, por enquanto, buscando entradas relevantes nessa ação. Mas, repito por último aqui, lembrando que na recomendação está muito descontada, pode ser uma boa promoção. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta e me segue nas redes sociais, que em breve eu vou estar fazendo aí uma análise da Azul também que foi pedida. E aí, se você quiser que eu comente alguma notícia sobre o Banco do Bradesco, se você tem alguma coisa relevante que você queria entender com mais detalhes ou outra perspectiva, você me avisa aqui nos comentários desse vídeo, que daí eu faço análise da notícia. Beleza? Um abraço, tamo junto.